Fala galera, hoje eu vou compartilhar com vocês um passo a passo de como bombar na primeira fase do vestibular. Nesse passo a passo eu compartilho dicas de como você aumentar o seu percentual de acertos e não deixar nenhum daqueles pontinhos valiosos e nenhuma bobeira passar por você e você se lamentar na hora de corrigir o gabarito. Lembrando a vocês que as dicas que eu compartilho aqui são dicas validadas, são técnicas que eu apliquei em vestibulares e concursos que eu fui aprovado. Então se esse assunto te interessa, já larga o dedo no gostei, se inscreve no canal e bora começar esse vídeo analisando as modificações desse último edital. O assunto agora é o novo edital do VV e o que essas modificações vão afetar no seu processo de estudos. A primeira informação é sobre a data de provas, né? A primeira fase vai acontecer no dia 17 e a segunda fase no dia 24, ambas começam às 2h30 da tarde. Essa modificação do horário, que antes era às 14 passou às 14h30, é reflexo da prova da EMESCAN, também acontecer no mesmo dia, porém no período da manhã, e dá uma tranquilidade para a galera que vai prestar os dois vestibulares se deslocarem de um local de prova até o outro. Dentro do edital, ele não menciona o tempo de prova, ele fala que a prova começa às 12h30, mas não tem o tempo final. Baseado nos editais anteriores, você tem 3 horas e 30 minutos, totalizando 210 minutos, te dando uma média de 3 a 3 minutos e meio por questão, considerando o preenchimento do gabarito. Outra modificação muito importante é o número de pessoas que são aprovadas na primeira e vão para a segunda fase. Eram 900 o total de vagas que iriam para a segunda fase e agora são 700. E mudou também a regra. A composição era 300 dessas 900 vagas eram direcionadas para uma classificação baseada na prova do Enem e as outras 600 no vestibular tradicional. O que a UVV fez? Ela eliminou essas 300 vagas que eram baseadas na nota do Enem, porque não seria muito coerente aproveitar a nota do Enem do ano passado, né? E ele veio e reduziu de 900 para 700 e todas essas pessoas se classificam pelo vestibular tradicional feito pela UVV. O funil ele deu uma boa ajustada, deu uma boa apertada, porque de 900 para 700 existe uma redução de 200 vagas. Então, se a galera não fizer uma boa primeira fase, corre o risco de não ter sua prova da segunda fase corrigida, não fazer a segunda fase. Se você que está me assistindo estava se preparando para a prova da Multivix, por exemplo, ela te dá os dois cadernos, independente de você ser aprovado ou não, as duas fases acontecem no mesmo dia, e você pode tirar uma nota incrível na discursiva e ser aprovado e mal ter feito a prova objetiva. Já na UVV fazer isso é muito mais difícil. Suas chances de chegar na prova discursiva são pequenas. Então, essa mudança, ela te gera uma demanda de atenção muito maior. O assunto agora é a nova distribuição de pontos dentro dessa primeira fase da prova do VV. Você tinha 15 questões de biologia e passou a ter 10, né? Biologia perdeu 5 questões. Química se manteve com 10 e essas 5 questões de biologia foram 2 para português e 3 para matemática, criando aí 4 frentes com 10 questões, que torna muito mais importante que você também estude um pouco de matemática e português para garantir uma boa nota e garantir a sua classificação para a segunda fase. Bem diferente dos outros vestibulares que vocês já fizeram, como Multivix e Unesc, que dão menos valor para outras disciplinas. Multivix é um exemplo claro que você garante, né? Você faz as duas fases no mesmo dia, as duas provas no mesmo dia, e você não precisa focar em outras disciplinas como você deveria focar nas discursivas. Se nessa prova do VV você não se dedicou à parte objetiva, aqui vai um alerta que você corre o risco de não se classificar para a segunda fase. Então, essa retinha final, você precisa dar um enfoque maior em português e matemática para garantir pontos e garantir a sua classificação para a segunda fase. A primeira dica que eu vou compartilhar com vocês é sobre planejamento. Antes de vocês saírem de casa, você já tem que ter em mente quanto tempo essa prova tem, quanto tempo você tem por questão e quantas questões você precisa resolver a cada hora de prova para você conseguir administrar esse tempo. É muito perigoso que você fique nervoso porque você perceba lá o fiscal vem e fala 30 minutos. Você percebe que você não preencheu o gabarito e você está todo enrolado em um monte de questões. Então é muito legal que você faça esse planejamento para te dar mais tranquilidade. Outro fato muito importante é que você comece por questões que você tem mais facilidade. Antes de você sair de, vou começar por biologia e português, depois eu seguir para matemática e química que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, esse planejamento ele vai te ajudar demais a melhorar o seu resultado e conseguir alcançar a pontuação que você de fato estudou para isso. Lembrando que você tem em média 3 minutos por questão e mais ou menos 20 questões a cada hora. Então isso tem que estar na sua cabeça e você precisa monitorar isso durante todo o período da... Eu, como você aí que está me assistindo, provavelmente já passou por algo parecido, perdi esse controle em 2 processos seletivos que eu prestei. E isso comprometeu demais o meu resultado. Exatamente porque eu não tinha um planejamento definido, eu não tinha um cronograma de como eu faria a prova e eu não tinha ido para essa prova já com tudo isso organizado. E aí durante a prova eu fui ficando nervoso exatamente porque eu não soube administrar o recurso que eu tinha.
Para ajudar vocês, nesse primeiro link da descrição, eu vou compartilhar um planejamento de prova e um cronograma para essas últimas semanas que você tem de estudo para ajudar a galera. E além disso, aqui no canal vão ter lives, galera, lives de vários conteúdos para essa reta final das partes objetivas e discursivas das principais matérias, matemática, redação, química e biologia. Essa dica fez muita diferença para mim, muita mesmo, que é a dica de interpretar questões. Você precisa construir uma técnica de interpretar questões. Eu ensino aqui em outros vídeos no canal como você vai lá e vai grifar os pontos importantes e vai conectar e estruturar o raciocínio de uma questão. É muito importante que você leia e identifique o pedido, o que ela quer. Porque as questões objetivas, em geral, provas objetivas, elas estão carregadas de pegadinhas. Pouco diferente das discursivas, ela está ali realmente, é uma questão de múltipla escolha e a pessoa que fez a questão, ela quer que você erre. Então ela está ali deixando um gatilho para que você perca a sua atenção. Então você grifar os pontos importantes e ir lá identificar de forma muito clara o que a questão está te pedindo vai fazer toda a diferença. Existem outros macetes também muito importantes. É correto afirmar, é incorreto afirmar. São pegadinhas que você, como vestibulando, em hipótese alguma, pode deixar passar. Esses são aqueles pontos que a gente termina uma prova muito triste porque não se atentou a eles. Então, vai lá, você viu a palavra, é correto, grifa ela, a questão está pedindo o quê, quais são os pontos importantes e depois que você fez essa leitura, e grifou e identificou o que de fato é relevante na questão, que às vezes a questão vai ter um texto gigante que não faz diferença nenhuma. Você precisa identificar o que realmente vai fazer diferença na solução da questão. E isso aí você precisa ser muito minucioso. Eu também compartilhei aqui um vídeo de como fazer isso, porque isso com certeza vai impactar muito no seu resultado. Essa dica que eu vou compartilhar com vocês, ela deve ser utilizada em último caso. Depois de você ter administrado bem o seu tempo, ter feito a prova na sequência correta, pelas questões que você tem mais facilidade, seguindo para as mais difíceis, depois de você ter esgotado seus recursos, é hora de você chutar para que você acerte o máximo de questões possíveis. Às vezes você pega uma questão de um conteúdo que você não tem a mínima ideia. É importante que você leia com atenção, faça essa grifagem, essa marcação dos pontos importantes e geralmente a gente consegue identificar pontos esdrúxulos nas alternativas. Você vê que tem alternativas que não falam nada com nada. Essas alternativas elas precisam ser eliminadas. Então você precisa ser analítico. Você vai lá, observou o enunciado, que aquilo não tem nenhuma relação, você vai lá e risca aquela alternativa. Por quê? Toda vez que você risca uma alternativa, você, em vez de chutar entre 5 alternativas, você vai chutar em 4. Se você eliminou 2, você vai chutar em 3. Se você eliminou 3, suas chances só vão aumentando, né? Ela começa em 20%, e se você chuta entre 2, suas chances já são 50%. Isso pode fazer toda a diferença e você angariar em mais 2, 3, 5 pontinhos que podem te classificar dentro dos 700 vagas que a UVV estipula, né, que vão para a segunda fase, que vão ter a sua segunda fase corrigida. Galera, eu gosto demais de compartilhar essas dicas de como fazer as provas para vocês. Se vocês curtiram, dá logo o like, comenta aqui embaixo, quero da EMESCAN. Se vocês pedirem da EMESCAN, eu vou fazer um vídeo contando, né, como interpretar e como vocês mandarem ainda melhor nesse VEST EMESCAN. Tem várias peculiaridades. A Fundep ela é bem específica em alguns pontos e eu tenho certeza que todas essas dicas vão te ajudar e vão ajudar muito. É isso, gente. Excelente prova, bons estudos e tem cronograma e também tem as lives. Lembra de clicar no primeiro link